One Piece tem mais de 20 anos já de estrada, desde 97. Provavelmente tem muitas coisas que a gente ama e odeia, e a gente vai discutir isso aqui hoje. Antes da gente mergulhar nessa discussão, queria lembrar para você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para receber notificações assim que tiver vídeo novo por aqui. Calma aí, mas antes de qualquer coisa eu preciso avisar você, meu amigo, que nunca viu One Piece, tá com vontade de ver. Cara, me desculpa, mas esse vídeo aqui ele está repleto de spoilers e pode acabar estragando aí a sua experiência. Então, se você quer muito ver One Piece, por favor, vá lá, assista, e depois você volta aqui e confere esse vídeo, porque, mano, ele tá maravilhoso, mas infelizmente pode acabar te atrapalhando em algumas coisas aí. Exatamente, olha aí, PH, hoje a gente tá com um convidado aqui, de novo, né, que não é tão novo aqui, que é o Leonardo Kitsune. A gente trouxe ele pra discutir coisas que a gente ama e odeia em One Piece. Eu creio que vocês também devem ter. Então, eu vou começar com a minha paradinha aqui que eu não gosto, mas ao mesmo tempo eu gosto, que é a fórmula que o One Piece tem, que é sempre o Luffy vai chegar numa ilha, o bando vai se separar, depois eles vão se unir para destruir o inimigo e vão ajudar uma criança daquela ilha ou então uma pessoa que está passando necessidades e salvar a ilha inteira. O One Piece é tão grande, é tão longo, é tão rico, é tão cheio de coisa, é tão cheio de qualidades que pra mim, a essa altura, ele tem tantas qualidades e tantas qualidades acumuladas que quase que elas estão virando ao mesmo tempo qualidades e defeitos. Sim. Porque é como se ele estivesse usando tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. E só o que eu pediria de One Piece, na minha humildade aqui, de pessoa que nunca fez uma história na vida, é que talvez um pouco mais de economia na coisa, sabe? A fórmula é uma das coisas que eu queria falar aqui também. Porque a fórmula é boa. E isso é interessante porque cada uma dessas ilhas é quase como uma história em si. A gente fala muito disso de Hunter x Hunter, mas é que isso fica mais evidente em Hunter x Hunter porque ele praticamente muda de gênero, né? Uma história é uma história de máfia, a outra é um RPG, então ele meio que muda o tom da coisa. One Piece não muda de gênero, mas é quase como se cada ilha pudesse ser um mangá independente. E aí cada ilha também é uma espécie de um mistério. Então o grupo se separa, então você tem um grupo aqui conhecendo um personagem, o outro grupo ali conhecendo um outro personagem, o outro grupo conhecendo um outro personagem, aí você percebe que esse personagem daqui conhece esse outro e está comentando desse outro, então você começa a juntar as peças que depois vão convergir num conflito final. É legal, é muito legal essa fórmula. Pra mim o problema é, primeiro, a repetição, acaba sendo meio que a mesma coisa sempre, e segundo, é um acúmulo tão grande de personagens que às vezes é meio complicado de você lidar com tanta coisa acontecendo. E ele não faz tipo um capítulo pra uma situação e depois um outro capítulo pra outra situação. Parece que ele vai mudando de núcleo a cada 3 páginas. Então, esses caras estão aqui, próxima página, e outros caras, ai meu Deus, o que tá acontecendo? Sabe? É muita coisa. Esse é o meu problema com One Piece. Eu acho que é uma coisa, é uma decorrência do tamanho da obra mesmo, como eu tava falando aí, porque assim, no fim das contas, One Piece é uma história sobre um grupo de piratas que não estão preocupados com o status quo, então assim, é um mundo em que tem um governo que é basicamente maligno, corrupto, e que age de maneira negativa sobre várias ilhas de maneiras diferentes. Então você tem lá, por exemplo, Alabasta, que você tinha um pirata, um Shichibukai lá, um cara que tinha meio que o apoio do governo e se tornou um déspota ali naquele reino, em Alabasta. Aí você tem Dressrosa, que é uma história bem parecida em termos de estrutura, que é uma coisa um pouco parecida também, é um outro pirata, um outro Shichibukai que tem o aval do governo para agir da maneira que ele age, e ele se torna um déspota em Dressrosa. Então eu acho que principalmente em retrospecto, quando a gente, sei lá, a gente tá aqui agora no meio de um ano e a gente para e vamos olhar para trás, vamos lembrar como que foi mais ou menos cada história, eu acho que a gente acaba aproximando elas pelo resumo, assim, né? Porque no resumo as histórias elas são bem parecidas de cada ilha, né? Mas eu acho que o Oda, ele consegue fazer... e isso é um ponto que eu gosto na história. Cada ilha, mesmo que os temas ou a cadência seja parecida, ela tem, assim, no detalhe é tudo muito diferente. Então, assim, em todos os arcos tem essa coisa de, tipo, ok, a galera do Chapéu de Palha vai se separar.
Mas é sempre de maneiras muito diferentes. Então você tem lá, em um momento é porque eles realmente se perderam. Ou no outro momento é porque o Luffy saiu e fez besteira. Ou então é porque o Sanji vai se casar. Então, assim, você tem situações muito diferentes que acabam, no resumo ali, parecendo que aconteceu a mesma coisa. Mas eu acho que no detalhe é muito distinto. E eu acho que é uma coisa importante de se fazer justamente por essa outra coisa que o Léo falou aí também, do tamanho da obra. Hoje em dia, cara, você tem... Cada arco você tem tipo uns 60 personagens com nome envolvidos, né? Então é importante você ter as diferentes perspectivas dos caras do chapéu de palha pra você ver cada uma dessas perspectivas de uma maneira mais focada mesmo. Se fosse só o Luffy explorando tudo aquilo, o moleque ia pirar, né? Não tem o menor cabimento aquilo. E é uma fórmula que funciona. Se você pegar e ver que tem mais de 20 anos o Oda, né, usa essa estrutura é porque dá certo e tá organizando o universo pra ele. Tipo, não é que é a pior coisa de One Piece, sabe? Não é aquela fórmula que você fala, nossa, que bagulho chato pra caramba. Eu acho chato em alguns momentos porque... Wano, eu sei que eles vão chegar em Wano, da mesma forma que eles chegaram em outras ilhas, vão se separar, o Luffy vai, sei lá, ir preso, vai ficar preso em algum lugar, vai acontecer algo do tipo, depois eles vão lá ajudar o Luffy, sabe, vão soltar ele, enfim. Então tem essa formulazinha que você identifica logo de cara quando você, sei lá, já tá assistindo lá em Dressrosa. Eu acho que eu me liguei na fórmula, que também tem isso, você demora a perceber a fórmula, sabe? Eu demorei pra caramba, eu fui achar só lá em Dressrosa que eu falei, eita... Olha aqui, eu já vi isso aqui lá em Alabasta, só que era um contexto diferente, olha que doideira. Mas é que tem uns arcos que são um pouco diferentes, né? Você tem, tipo, sei lá, Dave Beck. Sim. É diferente. Impel Down, tipo, todo o arco do Luffy. O Luffy. Impel Down, por exemplo. Então. Eu acho um arco muito mais focado, sabe? Eu gosto pra caramba, porque é só o Luffy, é uma ação, tipo, ele desce e sobe. Esse é o arco. Eu gosto pra caramba disso, eu acho muito dinâmico. Sim. Eu acho que nesse momento pesa mais porque faz tempo que a gente não tem um arco desses, né? Acho que desde o time skip, você teve Fishman Isle, você teve Punk Hazard, você teve... É que o Punk Hazard eles nem se separaram, né? Mas aí teve Dressrosa, teve Whole Cake, o Wano, são arcos com estruturas parecidas. Eu acho que o Oda, talvez no próximo aí, precise dar uma mexida aí pra dar uma refrescada na nossa cabeça, né? Exatamente. Mas eu acho que isso também é uma prova da riqueza da construção de mundo dele, que, como eu disse, eu também acho que é ao mesmo tempo um trunfo e às vezes um problema. Porque tem uma coisa, tem uns momentos em One Piece que eu acho que são maravilhosos, eu sempre gostei pra caramba. Você tem um arco, aí coisas acontecem nesse arco, tipo o Alabasta, por exemplo, ele vai lá e acaba com o Crocodile e tal, e isso é uma notícia, isso é um acontecimento para aquele mundo. É importante que esse cara tenha sido preso, né? E aí você tem, entre um arco e outro, depois que eles saem de Alabasta, tem sempre um momento, é tipo 2 capítulos, alguma coisa assim. É maravilhoso. Você percebe a notícia reverberando pelo mundo. Nossa, é muito então, bom, cara. Alguém viu essa notícia, o jornal passa vai espalhando a notícia para todo mundo. Você vê personagens que já apareceram antes, agora eles cresceram, estão em outra situação. Então é muito legal, você vê que esse mundo é rico. É um mundo que não, as ilhas, os arcos, eles não servem só situacionalmente. Eles são um mundo que continua acontecendo fora da história que a gente está vendo. Isso é muito legal. No Impel Down, por exemplo, é quando é um dos momentos em que essa coisa começa a recompensar o leitor. Porque ele vai pra prisão e você começa a ver personagens que já tinham aparecido antes, como o Bug e o próprio Crocodile. Isso é muito legal. Tipo, caramba, o Crocodile tá aqui. Ele faz parte desse arco de novo. Causa e consequência. É bem legal. Só que aí você pega, por exemplo, o arco de Wano. Vamos lá. Ele tava em Whole Cake, né? Eu sempre chamo de arco da Big Mom. Ele tava lá em Whole Cake, que tem uma Yonkou. Ela é uma Yonkou? Esses são os nomes? Isso, sim. Era uma Yonkou. Então ele tava enfrentando uma grande vilã da história. Ele sai fugindo. Ele chega num lugar. Quando chega num lugar, você tem esse novo ambiente. É um ambiente rico, com uma história própria. Você tem o povo comum, a família real local, os capangas da família real local e um outro Yonkou. Então você tem esse Yonkou, o elenco local, o elenco do Luffy, o Yonkou do arco anterior chegando pra esse arco. Até agora começou a chegar a Marinha nesse arco ou não? Não, ainda não. Onde eu tô, não.
O Brook no mangá tá mais pra frente. Eu não vou falar mais sobre isso, mas assim, tem mais personagem que chegou já. Então, esse é o meu problema. E eu acho que um dos maiores problemas causados por isso é o problema dos personagens. Que assim, eu amo os personagens de One Piece. Eles são maravilhosos na maior parte do tempo. E, no geral, quando ele introduz novos personagens, você tem um arco dedicado a eles, principalmente do bando, né? Da tripulação. Você tem um arco dedicado a eles que desenvolve, expõe, faz com que a gente acredite que eles são personagens redondos e complexos. Pega, por exemplo, a Robin. O arco dela, que é o arco lá do Enies Lobby, né? Water 7 e tal. Sim. Ela aparece primeiro em Alabasta, e aí ela segue na história até que tem um arco específico pra explorar mais ela. Sim. Isso é muito legal. O momento lá que eles queimam a bandeira é lindo. Melhor momento da série. Um dos melhores. Eu gosto mais do navio. Justo. Que é no mesmo arco também, né? Sim, no mesmo arco. Quando termina, né? Quando termina o finalzinho, pra você chorar ali. É triste demais. Esses trechos aí, Alabasta, Water 7, Enies Lobby, é tipo... era de ouro do One Piece, assim. Sim. É foda! O que a Nico Robin faz depois disso? Não muita coisa. Não muito, Que aí eu acho que tem outro defeito que a gente pode levantar aqui, que é o time skip. Eu vejo o time skip como um defeito no visual e no background de alguns personagens. Eu vejo. Porque a Nico Robin foi muito deixada de lado, sabe? Ela não tem mais a mesma potência que tinha no início. E cara, eu odeio o visual do Frank, sabe? Eu acho o Zoro, o visual dele muito ruim atualmente. Então é muito mais preciosismo meu. Pode ser, 99%. Mas tem aquele 1%. Porque o meu personagem preferido é o Usopp. E eu realmente não gosto do Usopp com barriga de tanquinho. Eu também não. Vocês preferem o One Piece moleque, o One Piece raiz, era só raiz. É o raiz, né? Eu prefiro o Luffy como moleque de Havaiana, apesar que ele continua sendo, enfim. Eu entendo, eu acho que... mas eu acho que era inevitável. Eu acho que pro estilo de história que o Oda conta e gosta de contar, eu acho que quando você se propõe a fazer isso que a gente tá descrevendo aí, que é um mundo que é coeso, que sempre continua. Você vê lá personagens como a Vivi, que a cada 2 anos no mangá ela aparece, tem alguma coisa nova pra dizer. Quando você tem esse mundo que realmente continua rodando o tempo inteiro, e você tem uma certa hesitação da parte do Oda de matar personagem, uma hora o negócio começa a transbordar, assim. E eu acho que o time skip é o momento que ele fala, ok, a gente meio que contou a história dos membros principais do bando em uma maneira mais detalhada. Agora a gente vai aumentar a escala, a gente vai passar para um conflito, em certa forma, em escala global, né? E aí você tem menos tempo, porque assim, o capítulo tem 17, 18 páginas, cara. É literalmente limitado por espaço o quanto que ele consegue contar de história por semana, né? E ele tem muito personagem, aquilo que a gente falou, ele tem 60, 70 personagens com nome agindo ali em Wano, por exemplo. E o Oda, ele é um cara que ele não quer deixar personagem pra trás, né? Ele vai ter um momento que, sei lá, vai ter uma luta do Bartolomeu. Tipo, vai ter um capítulo que vai ser o Bartolomeu lutando contra algum vilão. E é uma coisa que ele quer fazer, mesmo que isso, no fim das contas, acabe fazendo com que, por exemplo, o Chopper não lute a 6 arcos, né? O Chopper ele tem uma das lutas mais legais de Water 7. E se eu não me engano, em Water 7 é a última luta focada nele. Eu não me lembro se tem uma outra depois. 12 anos isso? Então, faz mais de uma década que ele não luta direito no mangá, né? Então, assim, pra mim é uma pena, mas eu acho que existiram esses momentos. Houve o tempo pra que, como vocês disseram aí, teve o arco da Robin, teve o arco do Usopp, teve o arco do Chopper. Eu acho que o momento era aquele, sabe? Eu acho que não é mais isso que o Oda quer fazer, você sabe? Você não sentiu que ele desperdiçou uma boa oportunidade? Porque o Chopper, ele apresenta a gente daquela forma que ele é todo descontrolado quando ele se transforma na sua forma máxima. E aí você fica, nossa, eu quero ver mais disso. Isso é interessante, ele pode explorar isso, o Doutor e o Monstro. E aí passa
outros episódios ele já resolveu. O cara já, tipo, pulou pra um time skip onde ele não fica mais incontrolável, sabe? Você não teve mais gosto daquilo. A gente não sabe, na verdade, né? Alguma coisa ali tem, porque assim, como eu disse, a gente não viu ele lutando sério desde então, né? E, sei lá, vai aparecer o Vegapunk lá na frente, o Chopper vai lutar, o Chopper vai dar umas porradas no Vegapunk. Ou alguma coisa assim. Então, assim, eu acho que a gente tá se encaminhando pra uma reta final aí, e em algum momento a gente vai retornar, tipo, todos os personagens vão lutar. Sei lá, a Nami vai ter uma treta final, né? É inevitável, eu acho. Mas nesse meio aí, é bem claro que por exemplo, agora, o Oda ele quer focar nos Azakaya Nine, ele quer mostrar o samurai lá lutando com a galera, Então... contar essa história triste do Oden e tudo mais. Ele é um cara que ele tem muitos focos diferentes e o mangá, infelizmente, não dá pra ter páginas infinitas, né? Então, mas essa limitação que você tá falando é uma escolha, né? É uma... Sim, Deixa de fato. Deixa eu dar um oi. Olá! Oi. É uma escolha. Então, ele quer focar nesses Azakaya Nine, como você disse. Sim. Por quê? Porque é legal. Então, mas isso depende muito do quão legal ele consegue fazer isso. Porque, lembra que... Eu pelo menos eu tenho essa lembrança. Na época do começo de Wano, o papo era que esse ia ser o arco do Zoro. Sim. Lembra disso? Tem até que falta contar a origem do Zoro, porque a gente não sabe a origem do Zoro e vai conhecer em Wano. Porque o Zoro é um dos mais prejudicados por essa fórmula. A maior parte dos personagens chega e tem algum arco que mais ou menos desenvolve ele ali em um certo espaço de tempo. E os primeiros personagens têm arcos um pouco mais curtos. O arco do Usopp, por exemplo, é bem legal, naquela ilha daquela menina lá que dá o barco pra ele e tal. O da Nami, quando ela surge, não é o dela, mas depois tem o Arlong Park, que eu fiz um mashup aqui. Tem o Arlong Park, que é o arco dela. A Ivy vai derrubar coisas aqui. Vem, Ivy. E o Zoro, ele surgiu e, tipo, o arco dele é 2 capítulos. Sabe? 1 capítulo, 2 capítulos, um negócio assim. Então ele nunca teve um momento de desenvolver. O Sanji foi o que mais se deu bem, se for ver, já que ele teve meio que 2 arcos ali, o Baratie, e depois a gente tem ele de novo com o arco do casamento, mostrando todo o passado dele e a verdadeira história, né? E eu tenho um grande problema com esse arco do casamento dele, porque eu realmente acho que ele deu uma estragada no Sanji. Eu acho... não faria diferença se você for ver, né? Ele ter esse arco do casamento. Não sei se o PH concorda, mas eu acho que eu prefiro muito mais do Baratie, que passa uma emoção e uma humanidade pro personagem, do que aquele arco do pai vilão que sempre maltratou o filho pra ser o que ele quer. Eu prefiro muito mais ele tendo aprendido a valorizar a comida através do sacrifício do cara, do que um flashback que mostra que, na verdade, ele sempre valorizou fazer comida para os outros, ele sempre teve talento pra isso. É tão mais legal quando você vê uma transformação do que você dizer, não, isso é meio que o destino dele. Eu acho que ele deu uma estragada no Sanji pra mim. Então eu tenho até um certo medo do Zoro, mas também eu acho o Zoro um personagem tão qualquer coisa. Desculpa, mas eu acho o Zoro um personagem qualquer coisa. Os fãs de Zoro puta agora. Meu Deus do céu. Agora os comentários vão ser só isso. Eu não gosto do Zoro, eu prefiro muito mais o Usopp, gente. O ano é o arco dele, cara. Assim. Preciso voltar a ler então, faz uns 20 capítulos que eu não leio. Então, tem coisa aí. Aí, ó, tá vendo? O PH não quer falar muito pra não dar spoiler. Outra coisa que eu não sei se a gente poderia colocar como um defeito e ao mesmo tempo uma qualidade, é como ele estica muito algumas coisinhas e às vezes quando ele vai te entregar você não vai ficar tão feliz assim, que é o que aconteceu com o Sanji pra mim, sabe? O que aconteceu com o Usopp pra mim, quando ele voltou do time skip, que ele voltou todo bombadinho, mais cheio de si. Eu achei meio tipo, putz, eu gostava tanto daquele Usopp que a força dele vinha mais pelo medo, sabe? Tipo, que o cara mesmo com medo ele enfrentava as paradas dele do que o Usopp de agora, assim, sabe? O Usopp de agora eu não curto tanto, assim, não. Eu acho ele legal, tanto é que eu nem tenho figura do visual novo, porque eu não gosto do visual mesmo, eu acho bem fraquinho. O que o Usopp fez depois disso, né? Só virou Deus Usopp, né? Que lá em Dress Rosa. Tem momentos engraçados com ele. Tem um momento que ele joga acho que é em Dressrosa. Ele joga uma coisa picante na boca de uma mina à distância. E tem um quadro com a cara dele muito engraçado. Esse momento é maravilhoso. Eu lembro até hoje. Com poucos detalhes, porque minha memória é muito ruim. Mas eu lembro até hoje. Mas é muito legal. Mas eu lembro, por exemplo, eu acho que é em Dressrosa que acontece isso. É um monte de coisa acontecendo e aí volta o Sabo. É verdade, né? E assim, é muito importante. É muito impactante.
Só que ele é tipo uma coisa no meio de 17 que ele tá fazendo. Mas eu queria então, tanto que ele focasse, porque cada um dos elementos que ele criou são tão legais. Os personagens são tão legais, sabe? Foca um pouco. Pra que chegar num arco como o Wano e ter 60 personagens com nome e dar meio que importância igual pra todo mundo? Eu realmente acho que não precisa. Eu discordo. Eu acho que é aquilo. Não, mas eu entendo tudo que vocês estão falando. Eu consigo me ver nessa mesma situação, mas é porque assim, eu realmente acho que os personagens principais já tiveram os momentos deles. Eu acho que agora ele quer contar histórias de outros personagens e tudo mais. Eu acho que a backstory, não sei se você, Léo, se você já chegou a completar ou nem se você chegou a ver a backstory do Oden em um Eu acho que sim, porque eu parei no segundo ato. Talvez não, na verdade, cara. Não? Bom. Então assim, porque... Tem um momento importante dele, mas eu não posso dar esse spoiler. Então, tem um arco, conta a história do Oden e tudo mais, é um mini arco dentro do arco ali, e, assim, primeiro, isso aí é um negócio que eu acho que vocês vão gostar, porque ele tá focado, ele fica, tipo, sei lá, uns 15 capítulos do mangá focado naquele personagem, ele mergulha ali mesmo, mas então, é uma história que você não teria como contar se você estivesse focando no Luffy, se você estivesse focando no Zoro, porque são histórias que aconteceram antes desses personagens existirem. E claramente ele tem ali a coisa do Joy Boy, a coisa do século perdido e tal. Em algum momento ele vai ter que mudar o foco desses personagens. Então, assim, eu entendo tudo que vocês estão dizendo. Eu concordo que assim, os capítulos eles são muito... É meio neurótico, assim, até, porque é realmente isso, tipo, 2 páginas tá focado no Sanji, 2 páginas focadas no Zoro, 2 páginas focadas na Uchi, no Page One, personagens novos aí de Wano. Ele fica indo e voltando no mesmo capítulo, porque ele tem muita coisa. Mas é que, pra mim, não tinha como ser diferente. Eu acho que esse é o tipo de história que o Oda... Assim, desde o começo ele tava conduzindo nesse caminho. No momento que você apresenta o Kobe, no primeiro capítulo do mangá, e depois você traz ele de volta com um personagem... Tipo, tá muito claro que esse cara nunca ia abrir mão de nenhum personagem. Então, é meio que uma... Eu não vejo como poderia ter sido diferente, sabe? É basicamente isso. Foi até um milagre ele ter matado um dos personagens que a gente tava gostando quando surgiu, pelo menos na época que eu vi ele matando esse personagem, pra não falar que personagem eu me surpreendi, porque eu não esperava que ele fosse fazer aquilo, por todo o arco que ele construiu, a forma que ele faz você ter uma ligação entre os dois, e de repente, pum, morre logo 2 personagens de uma vez num arco. E aí você fica tipo, peraí, eu não entendi muito desse personagem fodão que morreu e esse que ele acabou de me apresentar aqui, sabe? Tipo, como assim ele já matou os caras? E depois aí não morreu mais ninguém, porque tem outros personagens que você acha que ele mata, mas depois volta, sabe? Corta isso, Toso, é spoiler, peraí. Mas tem personagem que ele mata, que você acha que ele morreu, mas não morreu, sabe? É um dos exemplos, sabe? Tem vários aí. Essa morte que você estava citando, eu acho que ela é interessante também pra gente perceber que ela funciona, ela tem impacto, a gente lembra até hoje e fica triste até hoje, também porque ela é única, né? Sim. Não é só mais um personagem do hall de massacre do Oda, é tipo esse maluco. E esse maluco importava e esse maluco morreu e a gente fica triste por ele. Mas isso que a gente estava falando sobre não ver como, o PH estava dizendo, não vejo como poderia ser diferente. Poderia, é tudo uma questão de escolha, mas também é uma questão de interesse. E aí eu acho que tem uma diferença de abordagem de leitura, né? Porque leitura é uma via de mão dupla. Não é só o que o autor dá pra gente, é o que a gente traz pra leitura. Sim. Eu, por exemplo, não tenho grande interesse no geral em histórias que se apresentam como uma história de um mundo. Tá. One Piece é meio que isso. Não é exatamente a história do grande arco de personagem, do desenvolvimento de personagem do Luffy. É um período na história daquele mundo e a gente vê as mudanças no período da história daquele mundo. Totalmente, isso é interessante por si só não é exatamente o tipo de história que eu me interesso. Tá. Eu prefiro economia, eu prefiro foco e eu preferiria que cada um dos arcos trabalhasse um dos personagens que eu já gosto. Então você tem o arco lá de Whole Cake, que poderia ser o arco do Sanji. Eu queria que fosse o arco do Sanji. Vai trabalhar esse cara? Então trabalha esse cara. Mas, não trabalha 25, 30, 40 personagens novos. Sabe? Posso é uma questão de preferência, não uma questão de apontar dedo pro mangá e falar ele é ruim por causa disso, entende? Sim, mas é que assim, olha por que eu digo que isso era inevitável. Como que começa One Piece?
com o Oda falando, essa é a era dos piratas. Tipo, desde o começo, tá bem claro que ele tá contando a história de um mundo, ele apresenta, né? a história dessa maneira, com certeza. A gente ainda tem o fato do elo perdido, tem muita coisa, o governo, né, que reflete tudo ao mundo ali de One Piece, né, que a gente tá tentando entender o que é esse elo perdido, o que o governo fez pra esse mundo, por que as pessoas são assim, assado, sabe? Eu acho que tá muito ligado mesmo no mundo do que em cada personagem, né? A gente tá falando bastante do mangá e tal, mas eu tenho uma coisa que eu queria falar aqui que eu odeio em One Piece, e é especificamente do anime. Nunca vi, então não posso comentar. Ai, nossa, que inveja de você, cara. É porque assim, o anime ele tem um problema muito sério de achar que mais é melhor. E isso, assim, mais do que o próprio Oda, né? Porque a gente tá reclamando disso. O anime, ele pega, cara... isso mudou no decorrer do anime. No começo ele era mais pau a pau em termos de ritmo, mas em tempos recentes, inclusive no arco do ano, que teve um momento que parecia que ia melhorar, mas depois desandou de novo, eles pegam um episódio do anime... Às vezes é, tipo, 5 páginas do mangá, cara. Eles pegam 5 páginas do mangá e esticam. Nossa. Que nem o Luffy. Eles dão um Gomu no Mi ali pras páginas do mangá, cara. E fica... Um exemplo muito recente é a treta do Luffy com o Kaido lá, que no mangá é tipo 5 páginas, cara. E virou 26 minutos no anime. É um negócio muito descabido que, assim, atrapalha o ritmo. Eu, sinceramente, acho que hoje em dia a pessoa que acompanha o One Piece pelo anime é uma pessoa que gosta muito menos de One Piece do que ela poderia. Se ela lesse o mangá, em vez de assistir o anime, ela estaria muito mais feliz, cara. É verdade, Lori, eu juro pra você, cara, você estaria mais feliz se você acompanhasse o mangá, velho. Sim, mas é que o meu relacionamento é diferente porque eu só vejo o anime porque a minha esposa, ela não leu o mangá. E aí, se eu ler o mangá, eu vou passar ela. Entendi. E aí eu vou acabar estragando a experiência de um casal. Olha aí. Tudo bem. É mais importante isso aí que você falou, tudo bem. É só por isso, porque senão eu tava só no mangá mesmo. Antigamente eu era só mangá, eu só li o mangá e não vi o anime. Eu só fui pro anime em Dressrosa, porque eu tava achando... Não, ao contrário, eu fui pro mangá em Dressrosa porque eu não tava aguentando a encheção de linguiça que tava em Dressrosa, sabe? Dressrosa é o pior ponto. É o pior momento do anime, inclusive. Depois melhorou um pouco ainda. É muito doido a gente falar disso, porque você tá me lembrando a minha experiência de leitura no começo do Whole Cake. Porque One Piece ele meio que é a prova de que o tempo é relativo, né? Sim. Porque, veja bem, os caras têm que enrolar. Pega uma luta de 5 páginas, pelo que vocês estão falando, porque eu nunca vi o anime. Pega uma luta de 5 páginas e transforma em um episódio inteiro de 26 minutos. Por quê? Porque precisa meio que espaçar os acontecimentos, senão chega perto do mangá, tem que fazer filler, então precisa enrolar um pouco por conta da quantidade de material. Quantidade de material? Tem mais de 900 capítulos, meu Jesus amado! Tem muito material! Sim. Eu lembro quando eu tava começando o Whole Cake, e aí apareceu a Big Mom. E ela é uma Yonkou, e Yonkou são lendários no One Piece. Então quando chegou, uma grande expectativa. Caralho, Yonkou, agora vai! E eu lembro que tinha uns papos, e eu mesmo pensei um pouco isso, eu senti um pouco isso quando eu tava lendo. Falei, caramba, mas já? Vai ter uma luta contra o Yonkou? Aí eu parei, olhei pra mim e falei, como assim já? Tá no capítulo assim, 850. Isso já deveria ter acontecido 14 anos atrás na minha leitura. Sabe? Mas isso é bom também, né, cara? Isso é bom porque você tá tão dentro daquele universo que eu tenho isso com a obra, sabe? Eu não quero que ela acabe tão cedo, mesmo eu reclamando de algumas coisas. Ah, não, eu queria que acabasse logo. Eu gosto de mangá de 5 volumes. Toda a história pode ser contada em 5 volumes de 200 páginas. Eu acho que não sei se ano que vem, mas o próximo grande arco, pelo que eu lembro que tinha na parede do Oda, eram os revolucionários. Ia ter um arco focado nos revolucionários depois de Wano. Finalmente! Isso, sei lá, faz 4 anos atrás que a gente viu essa foto. E agora que a gente tá chegando em Wano. Então, o ano ainda dura mais uns 2 anos, cara, no mangá. Pô, cara, esse Wano de Wano tá durando vários anos, né? Vários anos. Mas isso é uma coisa boa também, né, do Oda. Ele consegue expandir tanto esse universo dele que é como se fosse uns Simpsons quase, né? Pode ter... Não, eu acho que tem mais episódios que Simpsons até, se você for ver. Mas ele é tão bem feitinho, cara, que você não consegue... Sabe, se você larga, é porque realmente você não tem saco e perdeu o interesse pelo que é o One Piece. Com certeza não parece esticado artificialmente, né? Não. Ele não tá enrolando porque ele quer ter mais... Não, ele realmente...
dá a sensação... É tudo escolha, ele não precisava, obviamente. Mas dá a sensação que não tem muito jeito, ele precisa de todo esse tempo porque o mundo é muito vasto e tem muita coisa ainda a ser contada. Cara, fazia 10 anos, isso até é spoiler, mas assim, é meio... Pelo amor de Deus, né? Aconteceu há pouco tempo. Fazia 10 anos que o Sanji e o Zoro não se encontravam. Tipo, 10 anos no mundo real. 10 anos no mundo real que eles não se encontravam, eles não estavam juntos na mesma cena. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, mano. Mas ó, a gente tem que falar aqui que eu vou jogar essa pedra aqui. É diferente de Naruto. Eu vou jogar aqui. Ai, pra quê? Dá neles, trazer. Porque a galera fala, você fica falando mal de Naruto, mas o seu One Piece aí tem 900 episódios, quantos não são filler? Cara, eu juro pra você, se você perder algum arco em One Piece, você vai ficar muito perdido lá na frente com o personagem que vai aparecer. Você não é que nem o Naruto que o Kishimoto realmente tá nem aí pros personagens, ele esquece. O que o Kishimoto tem de muito, o Oda é o contrário também. Porque ele não quer largar os personagens, ele quer trabalhar todos muito bem. Então você vai ter grandes arcos com ele. E se você, cara, juro pra você, você pode perder um episódio de Alabasta. Que esse episódio pode ser muito importante em Impel Down. Esse episódio pode ser muito importante, sabe, em Water 7. E por aí vai, porque você vai ficar perdido se você pular episódio de One Piece, cara. Então, eu ia falar, eu simpatizo com o seu comentário, Load, mas eu vou deixar você tancar esse hate aí dos fãs de Naruto, porque eu não preciso disso agora não, cara. Eu jogo no meu peito. Lavo minhas mãos, tenho toda uma vida de falar mal de Naruto, lavo minhas mãos aqui. A gente, ó, nós três temos que fazer um vídeo ainda aqui, coloque nos comentários, falando sobre Hunter x Hunter, Naruto e Naruto. Comparando assim, tipo, quando a pessoa faz algo bem feito e quando a pessoa tenta copiar a sua matéria e ela copia as respostas erradas. Sabe aquelas pessoas que vai colar e coloca a resposta A na B, a C na D e vai colocando tudo errado? É tipo Load, isso, assim. Load, para. Eu tô sem pipoca aqui, eu queria uma pipoca agora. A galera, eles que lute. Eles que lute. Mas se tem uma coisa que eu acho que eu não colocaria como... Assim, não colocaria como área cinza, eu coloco apenas como algo positivo, é que eu acho o One Piece muito coerente na sua mensagem. As coisas que o One Piece quer dizer, ele consistentemente diz, e são consistentemente coisas boas, sabe? A gente tá num momento, no arco de Wano, que continua sendo um arco sobre opressão e sobre como a pobreza e o abismo social é um projeto, e é um projeto que ajuda a manipular o povo e explora as pessoas comuns para que as pessoas que estão acima tenham muito mais vantagem, e continua sendo uma história do Luffy chegando num lugar e combatendo a opressão de seja quem for. Pode ser pirata como ele, pode ser o governo, pode ser os dois ao mesmo tempo. Quem estiver causando o mal e quem estiver oprimindo a liberdade das pessoas, o Luffy tá lá para lutar pela liberdade das pessoas. Isso é consistente, isso é bom e isso tá em todo momento. Mesmo que ele tenha milhares de focos, mesmo que seja o mangá mais poluído do mundo, de tanta coisa que tá acontecendo, ainda continua dizendo a mesma coisa e a mesma coisa boa. Então acho que o One Piece ainda continua sendo uma leitura boa nesse sentido, assim. Ainda é um mangá que eu tenho muito carinho, apesar de não ter muito mais paciência de ler, mas eu tenho muito carinho por One Piece e isso eu acho 100% positivo. Cara, é a mensagem que ele fala sempre que alguém pergunta pra ele por que ele quer achar o One Piece, né? Ele fala que o One Piece é a liberdade, né? Ele quer ser o Rei dos Piratas porque o Rei dos Piratas é o cara mais livre do mundo. Exato. É o cara que tem liberdade. Então ele quer passar meio que essa liberdade pra outras pessoas. Quando ele vê uma pessoa presa de alguma forma, seja emocional ou até mesmo fisicamente também, como lá os Tenryubits faz com os escravos, ele quer libertar essas pessoas. Na cabeça dele não funciona porque uma pessoa tem que ser, sabe, colocada a menos que a outra ali, por causa de classe social e outras coisas. Então eu acho que o Luffy ele tem muito essa coisa dele, assim, de querer ser livre, sabe? Aproveitar o mundo ao seu máximo. E ele quer que outras pessoas também façam isso de ilha em ilha. Isso que eu acho legal. E ele até quer mudar a imagem dos piratas, né? Porque muitas pessoas têm a imagem do pirata com o cara que chega, rouba todo mundo, lasca tudo. E ele não, ele fala, cara, eu posso ser um pirata, mas eu posso ser um pirata diferente. Eu não preciso estar nesse estereótipo. Isso é legal também, sabe? Como ele muda isso. Eu concordo e acho importante, principalmente nesse momento, né, que tem muita gente que tem dificuldade em perceber essa mensagem que o Oda passa, e tá passando desde sempre,
Então o Oda vai lá e literalmente desenha. Desenha pra essa galera aí o que acontece. Esse negócio que o Léo falou aí, projeto de pobreza, de miséria controlada, que privilegia aí quem tá lá em cima. Então fica de olho aí, dá uma olhada no mangá com atenção aí, porque tá tudo bem escrito aí desde o começo. E concordo, é muito legal mesmo. Bom, galera, então é isso. Não se esqueça de deixar aqui embaixo nos comentários o que você acha de One Piece, a sua opinião. E não vai reclamar aí não no comentário, seu sacana, que a gente só fica elogiando One Piece e falando mal de Naruto. Porque a gente falou um monte de coisa ruim de One Piece aqui, mas ao mesmo tempo são coisas boas. Olha só como a gente é bom. E se quiser conhecer o trabalho do Kitsune, vai estar aí na descrição aí as paradas dele. E do PH também, que tem o The Anime. Olha aí. Tem o The Anime. Falar do The Anime aqui também. É verdade. Acho que é isso. Quer dar algum recado, alguém? Alguma coisa? Acho que Não, só. tá de boa. Manda Então, ver. até a próxima, galera. Não, só um tchau.